Muito bom dia, ser de luz. Passamos hoje um excelente dia. Mais um dia para a gente aproveitar ao máximo cada oportunidade que Deus nos dá para fazer o melhor com o que a gente tem hoje, fazer o melhor que você tem hoje, fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem hoje. Essa é a nossa tarefa todos os dias para que a gente possa avançar, para que a gente possa prosperar, para que a gente possa ir rumo aos nossos sonhos, às nossas metas, os nossos desejos, tá certo? E a gente vai continuar o nosso bate-papo de ontem. Aliás, quero propor aqui trazer essa semana, fazer a semana do que a gente começou de falar ontem, a semana do longo prazo. Porque às vezes quando a gente não foca, quando a gente não persiste naquele assunto, naquele tema, muitas vezes a gente pode esquecer. Então a gente precisa fazer o quê? A manutenção. Então, fazer a manutenção do longo prazo, o que é fazer essa manutenção? É estar revisitando, é estar indo, olhando, voltando, examinando, ver se tudo isso faz sentido, se é verdadeiramente isso que eu quero. Isso é examinar, isso é você olhar, fazer a manutenção daquilo que precisa ser feito, entende? Então, quando a gente tem isso, a gente entra para entender o que é a manutenção do longo prazo, que foi o nosso assunto. E vai ser, aliás, o nosso assunto dessa semana, longo prazo. Trabalhar no longo prazo é o que vai fazer você dar frutos, é o que vai fazer você prosperar, é o que vai fazer você avançar rumo aos seus sonhos, rumo àquilo que você quer vivenciar. Para vivenciar isso, é necessário entender que temos um livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a escolha que você faz. Se você, como a gente falou ontem, se você quer ser bem financeiramente, você precisa escolher por fazer atividades e ações que vão te levar a esse caminho, que vão te dar os frutos, que vão fazer você agir condizente com aquilo que você quer viver. Isso é a livre escolha, é o livre arbítrio. Está nas suas mãos o poder da sua decisão. Você tem o poder de decidir sobre o que é melhor para a sua vida. Você tem o poder de decidir sobre o que faz mais sentido para a sua vida. Mas, para que você tome boas decisões, é preciso tirar a venda dos olhos e deixar de olhar apenas as circunstâncias da vida e enxergar com seus olhos espirituais para você ter uma visão e não uma vista. Existe a diferença entre visão e vista. À vista você só enxerga aquilo que seus olhos físicos podem enxergar, mas quando você ativa a sua visão, você amplia o seu horizonte e você passa a enxergar muito mais longe, entende? Então, quando se fala de longo prazo, estamos falando de visão além do que os seus olhos físicos podem enxergar, porque o longo prazo ele precisa ser trabalhada essa visão. Se você não aprender a trabalhar essa visão de longo prazo, logo você perece, porque você não vai ver o resultado imediato acontecer na sua vida. E para que você possa enxergar isso, você precisa construir, consolidar as suas raízes, consolidar o, o seu interior, entende? Consolidar o seu interior é criar raízes fortes, como, como os cedros do Líbano. Tem uma parte que fala que o Davi, nas suas composições, ele cita o cedro do Líbano
como um exemplo, porque antes do cedro florescer, ele cria raízes firmes, e essas raízes firmes deixam ele forte para qualquer circunstância da vida. Entender que essas raízes fortes, essa raiz firme, você constrói ela aí dentro de você, dentro da sua mente, com aquilo que você absorve, com aquilo que você lê, com aquilo que você busca, com aquilo que você passa a maior parte do seu tempo dedicado. Quando você entende que as coisas que você assiste, que você vê, que você ouve, essas coisas te fortalecem ou te enfraquecem. Ela fortalece as suas raízes ou ela enfraquece tudo aquilo que vai fazer com que você chegue ao seu destino. Entende? Precisamos ser muitas vezes como as palmeiras, que são flexíveis, são altas, flexíveis. Existe a tempestade, existe ao deserto, mas para que isso possa, para que essa resistência possa de fato acontecer na vida de cada um de nós, é necessário que você cuide das suas raízes. E cuidar das suas raízes é olhar para dentro de você, olhar para os seus medos, para os seus traumas, para as suas mazelas e enfrentá-las, não deixar com que elas tomem conta da sua mente, do seu coração. Isso é cuidar da sua raiz, isso é cuidar do seu espiritual. Entender que é normal a gente oscilar, a gente passa por momentos de tristeza, por momentos de fraqueza, por momentos difíceis da vida, mas o que você precisa é decidir sair, não permanecer no deserto. O deserto sempre falo que é lugar de passagem, não é de permanência, não é de morada. Quando você está no deserto, existe um aprendizado que você precisa ter ali de dentro. Então, preste atenção, abra os seus olhos, abra a sua visão para enxergar as lições que esse deserto tem para te ensinar. Mas não permaneça no deserto, não permaneça nessa situação ruim, não permaneça nessa vibração baixa, onde essa vibração acaba consumindo a sua energia. Você não pode deixar o seu espírito se abater. Você não pode deixar o seu espírito nesse campo vibracional baixo. Aliás, você precisa aumentar sempre essa vibração para que você possa desfrutar de todas as bênçãos. Isso é construir um caminho de longo prazo. Isso é construir um caminho seguro, um caminho firme, um caminho que você pode ir trilhar, um caminho que você vai de encontro àquilo que você quer, aquilo que você busca. Entende? Tudo é os seus sonhos, as suas metas. Então as suas atitudes, os seus hábitos precisam ser condizentes com aquilo que você busca. E quando você entende isso, ser de luz, quando você entende isso, você vai muito mais longe, você avança, você prospera, você busca por entender, por compreender todas as dores e processos da vida. Entende? Aumentar a sua frequência vai fazer com que você mude o seu patamar. Entender isso faz você jogar nas regras do jogo do longo prazo. O jogo do longo prazo é isso. É você enxergar lá na frente, mas você não fica ansioso. Pelo contrário, você tem uma visão lá na frente, mas você faz hoje. As decisões que você toma hoje vão fazer o seu futuro se moldar, vão fazer você trilhar pelo caminho que você quer chegar. Entende? Então, quando você entende isso, Sejus, você vai muito mais longe, você avança, você prospera, você cresce, você
vive tudo aquilo que você nasceu para viver. Você vive tudo aquilo que você nasceu para viver. E esse é o sentido da vida. É passarmos por essa jornada aprendendo, prosperando, avançando, conquistando. E para fazer isso, você precisa entender o jogo do longo prazo. O jogo do longo prazo é o jogo que te dá segurança para chegar aonde você quer chegar. Mas não adianta você querer viver esse jogo sem se transformar por dentro, sem modificar, sem haver uma transformação interior dentro de você. Essa transformação precisa acontecer. Essas raízes precisam se tornar fortes para que você possa buscar, para que você possa ir à luta, ir para cima. Entende? Lá em João 15:5 diz assim, ó: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará fruto. Não existe um fruto sem ter a raiz. Não existe. Não existe fruto se você não está conectado a uma raiz, a um tronco de uma árvore que tem raízes na terra. Não existe. Então, quando você está nele, quando você busca entender os princípios, quando você busca entender o que você precisa fazer para crescer, você acaba entendendo o que de fato é importante você fazer todos os dias para você buscar um resultado. Entende, ser de luz? Quando você entende tudo isso, você busca, você vai para cima, você aprende, você prospera. Entende? Essas são as estratégias do longo prazo. As estratégias do longo prazo é você enxergar lá na frente, mas já construir hoje, já criar hábitos hoje, condizentes com aquilo que você quer viver. Se você quer ter uma vida financeira saudável, você precisa praticar hoje, aprender hoje lições financeiras que te levam à prosperidade financeira. Se você quer ter uma vida física saudável, você precisa aprender hoje a se alimentar, aprender hoje que exercícios são importantes, aprender hoje que você precisa cuidar não só da sua saúde física, mas também da sua saúde emocional, mas também da sua saúde mental. Ter o cuidado nessas três esferas é importante para se ter uma vida plena. Não adianta eu só pensar no corpo, não adianta eu só pensar na mente, não adianta eu só trabalhar o meu emocional. Eu preciso trabalhar as três esferas, corpo, alma e espírito, para que eu tenha uma vida plena. Se eu negligencio o tratamento, se eu negligencio o cuidado com uma desses três, eu posso perecer, eu posso enfraquecer, eu posso não ter resistência para viver tudo aquilo que eu nasci para viver. Você também pode, se você negligenciar tudo isso, que adianta você cuidar do seu corpo, mas não cuidar do seu emocional? E às vezes você é uma pessoa forte, bem estruturada, entendeu? Mas não tem as suas emoções no lugar. Por tudo você estoura, por tudo você explode, e uma hora você pode acabar entrando num conflito, numa confusão desnecessária, porque não tem um controle emocional. Não adianta cuidar do emocional e não cuidar do corpo. Também não adianta só cuidar da sua mente, você aprender muito, aprender várias coisas, mas não cuidar do seu emocional, mas não cuidar do seu corpo. Tudo está interligado. E para que você possa viver, para que você aprenda a jogar o jogo do longo prazo, nenhuma dessas áreas devem ser negligenciadas. Você precisa cuidar das suas raízes, do seu interior,
Você precisa também cuidar do seu visual, assim como as palmeiras são bonitas, imponentes, grandes, flexíveis. Você vê como aqueles ventos fortes, elas são jogadas de um lado para o outro, são extremamente flexíveis e têm as raízes fortes. Para jogar, para vencer o jogo do longo prazo, é necessário se trabalhar todas essas coisas. Trabalhar o seu campo espiritual, o seu campo das emoções e seu corpo físico. Quando você decide trabalhar esses três, você avança, você tem força para viver tudo aquilo que você nasceu para viver. Entende? Quando você entende isso, você vai muito mais longe, você aprende, você prospera, você avança. Tá certo, ser de luz? É isso. O jogo do longo prazo começa dentro de você, mudando a sua mente, mudando a sua alma, o seu emocional, trabalhando o campo emocional existente aí dentro, depois trabalhando o físico. Trabalhe esses três, enxergue lá na frente, mas construa hoje coloque hoje pequenos tijolinhos que vão fazer você criar um prédio, um monumento ornamental, lindo, próspero. Mas para isso é necessário trabalhar o campo das ideias, o campo das emoções, trabalhar o seu corpo, trabalhar tudo, porque eles andam em conjunto. Assim como diz aqui, como a gente leu, eu sou a videira, Jesus falando, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá frutos. Mas, porém, quem não permanece nele, que não permanece nessa raiz, não pode dar frutos. Não pode dar frutos. Entende? Para que você possa dar frutos, você precisa estar conectado a uma raiz firme. As raízes são as fundamentações que ditam, que regem você ao norte, a viver tudo aquilo que você decide viver. Tá certo? Você precisa trabalhar seu campo emocional. Você precisa trabalhar sua psique, a sua mente, mas também trabalhar o seu corpo. Isso foi como a gente começou a falar. É a manutenção do longo prazo. É o livre-arbítrio. São as suas escolhas que vão determinar o seu futuro. As escolhas que você faz hoje vão fazer você colher os frutos de amanhã. E como a gente falou ontem, se você entender que as sementes que você vai plantar, elas são condizentes com o fruto que você vai colher. Então, decida plantar boas sementes para que você possa colher bons frutos. Você tem o poder de escolha, ser de luz. Você tem o poder de escolha. Você pode escolher. Você pode escolher e escolher coisas condizentes com aquilo que você quer viver. É o mais saudável que você pode fazer hoje, para que você possa viver tudo aquilo que você nasceu para viver. Tá certo, Sergius? É isso. Se você entender que o jogo do longo prazo é ativar a sua visão para enxergar lá na frente, ativar a sua visão, não a sua vista. A sua vista tem visão limitada, mas a sua visão, o campo da sua visão, a sua visão espiritual, ela enxerga onde os seus olhos físicos não conseguem enxergar. Entende? Quando você trabalha isso dentro de você, a sua vida muda, a sua vida transforma. Você muda da água para o vinho. Tá certo, ser de luz? É isso. Para que você possa viver tudo aquilo que você quer viver, a decisão sempre vai estar na sua mão. A decisão sempre vai
estar na sua mão. Tá certo? É isso, ser de luz. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.